Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. No final da década de 1950, um jovem casal de noivos saiu do norte de Santa Catarina e seguiu viagem até Campina Alta, no Paraná, onde havia sido implantada a cidade de Manoel Ribas, em homenagem ao interventor daquele estado. Os dois jovens foram visitar alguns parentes que moravam naquela cidade recém-formada e queriam convidá-los para uma festa de casamento. Aquela noiva era uma linda jovem italiana e o rapaz um descendente de alemão, e ele nasceu no Brasil. Os pais daquele casal não viam com bons olhos a união dos seus filhos, mas em favor da felicidade do casal, eles concordaram com o casamento. Durante vários anos, as pessoas mais antigas falavam sobre a viagem que aqueles dois jovens fizeram durante muitos dias no desconforto de uma carruagem. O desejo daqueles dois era poder reunir toda a família numa grande festa que seria realizada por eles. A maioria dos seus familiares moravam em Santa Catarina, mas havia uma pequena parte entre tios e primos daqueles noivos que foram morar no estado do Paraná. As pessoas falavam também que no dia que aquele casal de noivos chegou em Manoel Ribas, com um calor muito forte na região, os noivos pediram para o cocheiro parar a carruagem no momento que passaram perto de uma represa. Enquanto o cocheiro tirava os arreios do cavalo e o levava para descansar, os noivos desceram por uma pequena trilha e se aproximaram da água. O lugar estava deserto e eles aproveitaram para banhar-se naquela represa. Infelizmente, escolheram uma área muito profunda e, tragicamente, por não saberem nadar, o noivo foi socorrer a noiva que estava afundando e os dois acabaram se afogando. Durante anos, as pessoas falavam sobre essa história e ninguém sabia se realmente aquele acontecimento foi real ou se era inventado por alguns moradores para amedrontar as crianças e fazê-las ficar distante da represa. No início da formação daquela comunidade, as famílias trabalhavam na lavoura ou na criação de suínos e viviam plantando milho para poderem alimentar seus porcos. Sendo assim, os pais estavam sempre ocupados com muito trabalho e não podiam ficar todo o tempo perto das crianças. Talvez por esse motivo, queriam que seus filhos ficassem longe da represa. Depois de alguns anos, após aquele acontecimento com os noivos, um homem, ao retornar da roça, notou que alguns porcos tinham fugido do chiqueiro, e ele, com medo de perder seus animais, guardou as ferramentas de trabalho e saiu à procura deles. A noite estava chegando, então aquele homem não queria perder tempo, senão ele teria dificuldades para encontrar suas criações. O sítio onde ele morava ficava perto da represa, e olhando para as pegadas dos porcos, ele percebeu que todos foram naquela direção. E sendo assim, o homem acreditou que os encontraria facilmente na margem da água. Quando o morador chegou na represa, encontrou as pegadas dos porcos no local, e ele saiu caminhando pela margem e pretendia encontrá-los rapidamente, pois a sombra da noite já se repousava naquela região. Uma hora depois, desde que o homem havia saído da casa dele e, cansado, pensava em desistir daquela procura, achando que seria melhor voltar ao amanhecer. No momento que a lua começou a iluminar toda a extensão da represa, o homem viu que as pegadas que ele estava seguindo terminavam perto da água. Não fazia sentido as pegadas terminarem perto daquela água, e também era impossível que os porcos entraram na represa e nadaram até a outra margem. Essa seria até uma explicação lógica, mas os porcos não sabiam nadar, pensava o homem. Querendo entender o que aconteceu ali, ele ficou procurando algum sinal que os porcos saíram daquele lugar e que talvez tivessem entrado na mata.
mas as pegadas indicavam que os animais verdadeiramente entraram na água. Enquanto procurava outra explicação mais convincente sobre o que teria acontecido aos porcos, o homem viu a sombra de uma carruagem aproximando-se do lugar onde ele estava parado. E ele pensou que talvez fosse outro morador daquela região que estava chegando para procurar também algum animal que tivesse fugido do sítio. Aquele homem sozinho, parado na margem da represa naquela noite, sentiu a espinha gelar e as pernas amolecerem quando notou que não havia um cocheiro naquela carruagem, que ficava a cada segundo mais perto dele. Com muito esforço, ele conseguiu se afastar de onde estava e escondeu-se atrás de uma moita de capim. Logo, viu que a carruagem, que era puxada por um cavalo sem condutor, parou no mesmo lugar onde ele estava antes de se esconder. Em poucos minutos, a porta do veículo se abriu e saiu um vulto de um rapaz, e parecia que ele usava um terno. E ele estendeu a mão para ajudar uma jovem a descer, e a presença dela era mais assustadora ainda. Apesar dela estar usando uma roupa escura, sua vestimenta lembrava o traje de uma noiva. De repente, aquele homem arregalou os olhos enquanto ainda estava escondido atrás da moita, ao ver que o casal entrou na água e desapareceu na profundeza. Naquele instante, ele percebeu que aquele casal era as assombrações dos noivos que se afogaram ali. Apavorado ao descobrir que a história que as pessoas contavam era verdadeira, o homem levantou-se para sair correndo, e no momento que ele virou o corpo para o outro lado, viu o cavalo e a carruagem parados perto dele. Encontrando uma força que ele não soube explicar de onde vinha ela, saiu em disparada e só parou após cair na grama do quintal da casa dele, e porque também não conseguia dar mais nenhum passo. E somente depois que recobrou o fôlego e, tremendo muito, conseguiu entrar na casa. Depois de relatar à esposa sobre o acontecimento, o homem banhou-se e, em seguida, foi para o quarto e se deitou. Mas naquela noite ele não conseguiu pegar no sono. Nas poucas vezes que ele fechou os olhos e quase dormiu, a imagem dos noivos se afogando chegava em seu pensamento e ele despertava assustado. Na manhã seguinte, o homem voltou até aquele local na represa. Ele queria encontrar os porcos e, infelizmente, encontrou somente as pegadas que acabavam perto da água. Ele também procurou pelas marcas da carruagem e do cavalo, querendo provar a ele mesmo que aqueles vultos não eram fantasmas. Assustadoramente e ao mesmo tempo difícil de acreditar, não havia outras marcas na terra arenosa que não fosse somente a dos porcos que desapareceram naquele lugar. Naquele mesmo dia, durante o trabalho na roça, o homem falava aos amigos tudo o que aconteceu com ele na noite passada e encontrava recusa das pessoas em acreditarem naquela história. Enquanto poucos demonstravam uma reação de medo, a maioria brincava dizendo que ele estava cansado e que acabou dormindo ao lado da represa quando sonhou com a carruagem assombrada. Somente uma coisa os incomodava, e era o sumiço dos porcos na beira da água. Durante muitos anos, alguns moradores mais próximos da represa de Manuel Ribas continuaram avistando aquela carruagem sem cocheiro, chegando naquela região e trazendo os noivos com ela. Todos que diziam ter visto o fenômeno sobrenatural afirmavam que nunca viram a carruagem voltando ou saindo da cidade, como uma forma de mostrar que os noivos nunca voltaram para a casa deles. Vários anos depois daquele acontecimento, mais precisamente no final da primeira década do ano 2000, no final de uma tarde, um jovem retornava de um pesqueiro e, chegando ele nas proximidades da cidade, encontrou um amigo que era sobrinho do dono de uma chácara perto da represa. E aquele amigo o convidou para ir com ele até a casa do seu parente. Enquanto conversavam, outros garotos vieram até eles e também acompanharam
o sobrinho do dono da chácara, até o lugar aonde ele estava indo. Aqueles garotos caminharam uma distância aproximadamente de 2 quilômetros, enquanto caía uma chuva fina no início da noite. Mais tarde o chuvisco parou, e depois que o sobrinho conversou com o tio dele, os garotos iniciaram a caminhada de volta. Eles precisavam passar por uma estrada de terra que tinha uma mata fechada nos 2 lados. E no instante que estavam aproximando da margem da represa, o sobrinho começou a falar sobre algo que aconteceu com o tio dele naquela região. Ele disse que numa noite o tio estava voltando da cidade e o homem, que estava muito embriagado, entrou naquele mato e ficou perdido lá dentro. E quanto mais ele caminhava procurando uma saída, mais distante ficava da estrada. Quando ele já estava muito cansado de andar naquela mata e pensando em parar e descansar, viu alguma coisa se movimentando embaixo de um raio da lua que passava entre as árvores. O sobrinho disse que o tio dele viu um casal se levantando do chão e se aproximava dele como se estivesse flutuando. Mesmo estando cansado e embriagado, o homem conseguiu correr para o lado contrário da onde estava vindo, e em poucos minutos chegou na margem da represa. Naquele momento ele lembrou-se da história dos noivos afogados e entendeu que aquela assombração que ele viu era o vulto do casal chegando para o banho. O garoto pescador pediu para o amigo, o sobrinho, parar de falar aquela história. E os outros garotos riam, dizendo que ele era um medroso. Realmente, o garoto pescador conhecia aquela história, e ela o deixava apavorado só de pensar em encontrar aqueles fantasmas. E no mesmo instante que uma nuvem cobriu a luz do luar, todos aqueles garotos ficaram em silêncio quando avistaram o vulto de uma grande caixa sobre rodas sendo puxada por um cavalo. Os meninos diminuíram seus passos e ninguém admitiu que ficou assustado, pensando que o vulto que se aproximava poderia ser da carruagem fantasma trazendo os noivos. Logo o silêncio foi cortado pela voz do sobrinho e ele falava: "Gente, não tenham medo. Aquilo é só um carroceiro voltando da cidade." E antes de terminar, foi interrompido por um dos garotos, dizendo que naquela região ninguém mais usava carroça. Quando a lua voltou a iluminar aquele lugar, o pavor tomou conta de todos. Eles puderam ver uma carruagem ao lado deles e ela estava sendo levada somente pela sombra de um cavalo. E dentro dela havia um casal de noivos que ficou olhando para eles. Houve medo, gritaria e muita correria dos garotos naquela estrada de chão batido. No dia seguinte, ninguém acreditou na história dos garotos, mas eles sabiam muito bem o que era aquilo que encontraram no caminho, perto da represa.